Olá a todos, eu sou a Andresa e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast musical Melodia Ambiente. Aqui falamos sobre estilos musicais e suas origens, explorando um pouco da cultura de cada um. Para melhor compreensão dos assuntos, eu trouxe algumas convidadas para ajudar a explicar, sendo elas Maria Gabriele, Anny Gabriele, Luísa Castro e Luísa Herculano. Bem, Maria Gabriele, poderia explicar para o pessoal sobre quais estilos musicais iremos falar hoje? Claro, Andrés. Bem, eu sou Gabriele e vou apresentar os temas do episódio de hoje para vocês. Iremos falar sobre a origem do hip hop, explorando um pouco da cultura internacional e do pagode, dando também atenção à cultura nacional. Para dar uma balanceada, irei dar um breve assunto falando sobre o hip hop. E as demais convidadas que estão presentes vão complementar nossa conversa. Enfim, como a maioria deve saber, os Estados Unidos é uma nação de origem do hip hop. Então foi iniciado um movimento cultural na década de 1970, na cidade de Nova York, tentando atingir primeiramente os afro-americanos e os hispânicos. E até aí, começando com o NWA, na NWA no caso, o hip hop da costa oeste, baseado primeiramente em Los Angeles, se tornou um sucesso absoluto. Então, podemos dizer que, com base nisso, o hip hop é uma cultura de origem africana e localizada nos subúrbios de Nova York, em meados da década de 1970. Bem, estamos aqui com a convidada Anny e vamos perguntar a ela: Anny, você acha que esse estilo de música foi muito afetado na época por causa das suas origens e tal? Então, Gabriele, é um assunto bem delicado, mas como na época, principalmente nos Estados Unidos e em específico o Brooklyn, era explícito como o racismo e o humor negro eram bem mais presentes. Quebrar preconceito, reduzir os efeitos das desigualdades sociais, tentar acabar com o racismo, mudar uma comunidade através das artes são os objetivos da cultura hip hop. A cultura hip hop vai além de um simples estilo musical. Trata-se de uma cultura, inclusive voltada para o coletivo, que tem arte como forma de expressão. Música, dança e artes plásticas são partes dos elementos dessa cultura. Eu particularmente acho que essa cultura enfrentou vários problemas graves como preconceito, mas deve ter sido isso que fez ela se tornar forte e virar um dos maiores sucessos do mundo da música. Me diga você, Andresa. Mudando um pouco o ritmo da conversa, você acha que o pagode passou por dificuldades parecidas com as do hip hop, apesar de serem originadas em países diferentes? Assim, Anny, o pagode passou por altos e baixos, claro, com qualquer estilo de música existente, mas, na minha opinião, não se compara ao do hip hop, porém também tem muita história para contar. Então é o seguinte, a malandragem e os morros cariocas deram origem ao pagode na década de 1970, e o termo estava sendo muito associado a festas em casa, geralmente nos fundos de quintais, quadras, subúrbios cariocas e etc. Sendo assim, dando a ver que sempre foi algo puxado para a simplicidade e para o improviso também relacionado ao samba. O pagode apresenta diferenciações nítidas do samba, tem um andamento mais ligeiro, agressivo, além de introduzir o repique de mão criado pelo músico Ubirani do grupo Fundo de Quintal e o banjo com braço de cavaquinho criado por Almir Guineto. Nossa colega Maria Luísa Herculano pode dar mais algumas características marcantes sobre o pagode e sobre sua cultura. Sim, claro, Andresa. As principais características do pagode, então, são a instrumentação: violão, cavaquinho, banjo, contrabaixo e até guitarra, teclado e bateria. Voz muito melodiosa, temáticas românticas e humoradas, dança coreografada e visual chamativo. Também acrescentando sobre a propagação do ritmo, junto com o sertanejo, o segundo gênero mais popular. O pagode domina o ranking em rádios FM de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza e Belém. E não é por acaso, já que os dois ritmos mais ouvidos são genuinamente brasileiros.
Luísa Castro, poderia dar uma finalização na questão do pagode e colocar para tocar algumas músicas referentes a ambos os ritmos musicais? Com toda certeza. Finalizando aqui o assunto do episódio de hoje, historicamente falando, o pagode era o nome das festas de escravos nas senzalas. No Rio de Janeiro, o morro e a malandragem lhe deram outro significado, consagrado no final da década de 70, que foi falado anteriormente por Anne. Mas agora deixando um pouco mais claro a diferença entre pagode e o samba. Pagode e samba são subgêneros da música brasileira em constante conflito. Simultaneamente, no Rio de Janeiro, surge o pagode dos grupos que pretendiam fazer uma espécie de samba de partido alto, na base do estribilho de 2 versos. Então, basicamente é isso. Esses foram os estilos musicais tratados na Melodia Ambiente de hoje. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esses ritmos bem diferentes, porém bem interessantes. Foi realmente um papo muito gostoso. Eu adorei passar esse tempo aqui com vocês.